Vamos lá? Vamos começar? Como eu prometi pra vocês. Live, ó, papum, rapidona, só pra gente ancorar aí algum aprendizado. E, gente, ó, vou falar, os aprendizados aqui dessas lives não é temporal, não, é atemporal, é pra vida. Então eu recomendo que você permaneça aqui até o final, tá bom? Tudo bem, Paty? Que coisa boa! Que coisa, gente. Eu tava com saudade de fazer essas lives assim aqui, viu? Então vamos lá? Bom, primeiramente eu queria perguntar pra vocês se vocês são do tipo daquelas pessoinhas, daquelas mulheres empreendedoras, né, que vão agindo aí de acordo com a demanda do dia. Então imagina, você tá aqui no seu dia hoje, você já começou o dia. Você já começou o dia com alguém te falando o que fazer, o que tem que ser feito, ou com você sabendo o que precisa ser feito? Qual é o sistema aí? Como que você opera mais? Você espera as demandas e você vai seguindo o seu trabalho de acordo com as demandas? Ou você sabe o que precisa ser feito? Você sabe qual é a prioridade do dia, por exemplo, né? Ou então, você costuma ter aquela sensação de ter feito um monte de atividade, né? No fim do dia, você fez um monte de coisa. Só que aí no final do dia, você chega e fala, meu Deus, eu esqueci de fazer aquela coisa lá e aquela coisa era pra hoje, ou aquela coisa é urgente. E aí você, puxa vida, eu vou ter que ficar até mais tarde aqui no trabalho, porque eu preciso terminar essa coisa. Que na verdade era a sua prioridade, mas você não sabia que era prioridade, porque ficou recebendo as demandas de todo mundo durante o dia, as coisas que vão, né? É tipo aquela janelinha daqueles pop-up, né? Você fica recebendo um monte de pop-up, um monte de coisa, e você esqueceu que você tinha uma prioridade naquele dia e só fez aquilo que foi chegando. Isso já aconteceu com vocês? Me conta. Isso acontece com frequência com vocês? Me fala. Tô aqui organizando a música, mas acho que vai ficar ruim, né? Outra perguntinha. Oi, Angela, tudo bem? Acontece, Paty? Que bom. Então essa live é pra você mesmo. Fica aqui, tá? Fica aqui que você vai entender como que a gente pode resolver isso. Um outro ponto é, se você, por um acaso, você tem a sensação de que você sempre tem umas atividades que se repetem, né? Tem umas atividades que vão chegando e você tem aquela sensação de, puxa, eu já fiz isso, só que eu vou ter que fazer tudo de novo, porque eu esqueci como que eu fiz daquela vez. Isso é falta de processo. Isso é falta de processo. Então, às vezes, quando chega uma demanda, uma atividade, e você fica só repetindo, essa atividade, esse tipo de atividade precisa ter uma outra... tem outra caixinha dentro da sua vida, uma outra forma de você lidar com ela. Porque são atividades que se repetem, então isso pode virar um processo para você. E o processo, o que ele é, né? Ele nada mais é do que facilitar a sua vida. Onde você sabe onde procurar aquela informação, ou aquele escopo, aquela estrutura, que vai te amparar para responder mais rápido aquele tipo de demanda recorrente. Entendeu? Tá fazendo sentido até aqui? Como é que vocês estão? Oi, Brandão Marciele. Oi, Marciele, tudo bem? Joia? E aí, como que a gente pode lidar então com isso, né? Quando existe algo a ser feito, como que eu posso reagir a isso então? E aí aqui eu quero passar um passo a passo para você. Gente, anota. Depois que você conseguir implementar isso daqui, vai ficar tudo bem assim, você não vai mais precisar anotar, porque você já vai ter integrado isso em você e você vai agir dessa forma, vai ser muito mais tranquilo. Mas enquanto isso, você vai precisar anotar, vai precisar olhar essa sua anotação para você realmente conseguir implementar, tá? Porque senão você vai esquecer. Então, chegou uma demanda, chegou uma atividade, chegou alguma coisa para você fazer, o que você vai identificar primeiro? Se ela é rotina ou se ela é esporádica, se ela é uma demanda mesmo, né? Uma demanda nova. Se ela é uma rotina, você vai criar um processo para ela, para te ajudar mesmo a não começar do zero sempre. Então você vai organizar de alguma forma. No Organiza, no meu programa, né, de organização, eu trago esses pontos de forma mais aprofundada, né? Então, para você, mulher que está assistindo aqui e que faz parte do Organiza, não se preocupa que lá a gente vai ver de uma forma bem mais aprofundada, tá? Ai, que bom, Marcele, eu também, gente, tô adorando esse horário ainda, é o meu horário de fogo, então eu tô com toda a energia aqui pra gente conversar. Então,
É isso, chegou uma atividade, primeira pergunta que você se faz, ela é uma rotina ou ela é uma demanda? Se for uma coisa rotineira, para onde que ela pode ir, então? Ela pode ir para um Notion, né, para um quadro de atividade, de processo, que você vai lá só buscar, opa, é assim que eu tenho que fazer, pronto, resolvi. Ou o que precisa acontecer com ela, tá? E aí você vai sentir como você lida com os processos. No Organize eu ensino como lidar com esses processos de fato. Mas você agora, você pode se perguntar, o que eu faço com isso? Como que isso pode trazer facilidade para mim? Como que isso daqui poderia ser feito de forma mais fácil possível? Né? Esse é o ponto. Beleza, chegou essa atividade, não é uma rotina, é uma demanda de fato. É uma demanda, aqui, uma demanda pontual. Qual é a primeira pergunta que você vai se fazer? Se você tiver essa possibilidade, tá? Eu posso delegar isso para alguém? Alguém pode fazer isso por mim? Essa é a pergunta que você vai se fazer. Alguém pode fazer isso por mim? Eu realmente preciso fazer isso daqui? Isso é só eu que resolvo? E aqui, amada, tem uma chave bem importante. Você vai entender como é bom descentralizar. Para você que é muito controladora, e eu falo isso desse lugar que eu também sou, né? Pra gente que é muito controladora, nós que somos muito controladoras, essa pergunta ela vai treinando você a soltar um pouco as coisas. E qual que é o efeito colateral disso? Menos estresse, menos sobrecarga. Porque você já está sobrecarregada. Eu sei que você está sobrecarregada, amada. Eu sei disso, senão você não estaria aqui. Então, se você está sobrecarregada, você precisa soltar um pouco. E aí, como que você vai fazer para treinar? Exatamente isso que eu estou te ensinando agora. Puxa, isso aqui, alguém poderia fazer por mim? E será que esse alguém não vai fazer melhor do que eu isso daqui? Né? E aí você começa a perceber os pontos dentro da sua empresa, se você empreende, ou dentro do seu próprio setor na empresa, se teria alguém para te ajudar, ou se tem a necessidade de você compor uma equipe, começar a compor uma equipe. Né? Uma pessoa que faz isso, que faz aquilo. Aí você começa a ver aonde você não é essencial e começa a focar onde você é essencial. Esse é o ponto. Você sair das distrações, das aleatoriedades, das coisas mecânicas, das coisas que, qualquer pessoa pode fazer, e ir para o seu lugar. O lugar onde você é essencial, onde você é indispensável, onde você precisa estar ali. Um exemplo disso, essa live. Tem como eu pedir para alguém vir aqui fazer por mim? Não tem. Então isso daqui é uma das minhas prioridades, é uma das coisas que eu não vou delegar, percebe? Mas se for para escrever um post sobre essa live, aí eu vou chamar a Cauana, que é quem transcreve os meus conteúdos. Cauana, ó, tá aqui essa live, você me ajuda? Então, assim, é isso que você precisa começar a perceber. O que você pode soltar? Ah, tá, beleza, Kézia, não tenho equipe, não tenho como chamar a Cauana, não tem ninguém para me ajudar nesse rolê, sou sozinha. Agora a gente entra no segundo passo, né? Então, se você não consegue fazer com que alguém faça isso por você, né? A primeira coisa que você vai fazer, então, é entender o que precisa ser feito. Chegou essa atividade, não sai fazendo ela igual uma louca. Chegou, tem que fazer. Essa ansiedade. Não, chegou, tem que resolver. Eu sou muito assim também, porque eu sou muito colérica, né? Então, chegou uma coisa, eu já quero resolver. E aí eu uso a lei dos 2 minutos. Pra mim, eu tenho uma lei aqui, né? Um ritmo que me traz essa ordem. Se é uma coisa muito rápida, às vezes eu vou fazer mesmo na hora, pra já liberar. Agora, se não for, eu vou fazer isso que eu tô explicando pra vocês aqui agora, né? Então, primeiro ponto, o que você precisa fazer? Isso aqui vai demandar um plano de ação meu? Existem mais de uma atividade dentro dessa demanda que precisa ser cuidada? Existe mais de uma? Se tiver mais que uma, amada, aí sim você precisa organizar isso. Então, montar um mini plano de ação assim muito simples. Então tá, eu preciso ir no mercado. Sei lá, vamos dar um exemplo bem básico. Acabou a comida, preciso ir no mercado, não tem ninguém. Não dá pra pedir pelo iFood? Olha aí, ó, pelo iFood não, pelo iFood, né, também pede pro mercado. Não tem como eu pedir pelo mercado? Tem. Tá vendo que você já conseguiu delegar? Tudo bem que você vai ter que entrar no aplicativo e escolher, mas você consegue delegar a ida do mercado. Esse é o primeiro ponto. Não, eu tenho que ir lá. Não tem como eu fazer esse pedido. Na minha cidade não tem essa opção. Eu tenho que ir lá. Então tá bom. Aí você vai entender o que você precisa comprar. Porque você não pode chegar lá e simplesmente, vamos passear aqui e ver o que tá faltando. Não, esse é o plano de ação. Então, o que é que eu preciso comprar? O que eu preciso fazer? Quando que eu posso fazer? E aí a gente vai para a segunda pergunta.
quando eu posso fazer isso, né? Ai, que bom, a Ângela tá contando aqui nos comentários que ela sempre foi assim, como eu também já fui, né? Colérica, tipo, vamos fazer. Só que ela mudou, hoje ela delega. Graças a mim, obrigada, eu recebo. Como é bom, obrigada, Ângela. Então, a partir disso, quando que eu vou poder fazer? E aí, pra eu não esquecer de ir no mercado, então, será que eu não tenho que colocar isso na agenda? Porque na agenda, como que a gente funciona com a agenda? A agenda é aqueles compromissos mesmo que tem hora. Não é uma atividade só que você tem que fazer, é um compromisso que você tem hora. Porque senão vira entulho aquilo ali. Vira um monte de coisa e não é. A gente precisa colocar as coisas nos seus lugares. Deixa eu ver quanto tempo, que eu tenho que estar atenta, né, gente? Agora, aqui, 12 minutos. Compromisso é no máximo 20. Vamos ver se a gente consegue. Então, quando eu posso fazer, né? E aí, precisa ser feito hoje de verdade? Aí a gente entra nesse ponto que a Angela trouxe, né? Ao invés de a gente sair fazendo tudo, será que isso precisa realmente ser resolvido hoje? Porque, para e pensa agora, que a gente tá fazendo esse encontro agora no meio do dia. Você já sabe que tem um monte de coisa pra você fazer ainda hoje, né? Mas todas essas coisas precisam ser feitas hoje ou não? E aí, se você organizar isso, esse quando, gente, esse quando é importantíssimo aqui, esse quando. Porque se você perceber, nem tudo precisa ser feito hoje. Aí, aquele dia afobado que você tá até afogando assim, ó. Meu Deus, tem muita coisa pra eu fazer, gente, tem muita coisa pra fazer. O que eu vou fazer? Tem muita coisa pra fazer. Você vai acalmar. Peraí, não tem tanta coisa assim. Calma. Porque isso daqui, ao invés de eu fazer hoje, eu posso fazer na quinta. Isso aqui, o melhor dia de fazer isso daqui não é hoje, é amanhã. Aí você já começa a acalmar. Percebe que a gente já tá lidando até aqui com uma prevenção de estresse. A gente começa a prevenir o estresse que vive batendo aí na sua porta. Faz sentido? Tá fazendo sentido pra ti? Então, a partir desse quando, reorganizei. Tá, isso aqui eu preciso fazer hoje, Kézia. Eu preciso fazer hoje. Então, você vai colocar numa lista de tarefas. Então tá, vai ser a sua prioridade. Na verdade, essa é a sua prioridade. Precisa ser feito hoje? É a sua prioridade, coloca como prioridade. Não precisa ser feito hoje, vai para a lista de tarefas. Porque é lá que você vai saber, que você vai colocar os tem quês. O Jerônimo Temel fala muito sobre isso, né? Que às vezes quando a gente tá almoçando, por exemplo, aqui agora, você tá lembrando de um monte de coisa. O que você pode fazer? Você pode anotar, você cria um grupo de WhatsApp contigo mesma. Essa é uma forma mais simples. E aí, ali você vai criando uma lista de tem quês, né? Ah, porque eu tenho que marcar o dentista. Ah, porque eu tenho que ir no mercado. Ah, porque... E aí você vai liberando a sua mente. Percebe que quando a gente tem uma estrutura e um processo, a função disso, gente, e quando eu falo em vida mais leve, vida harmônica, vem daí. Porque quando a gente tira da nossa cabeça e coloca num sistema que vai ajudar a gente, que é o nosso aliado mesmo, para ter uma rotina mais leve e harmônica, como eu já falei, a gente entende que dá pra viver bem, sabe? Que não precisa viver nesse caos, nessa urgência o tempo todo. Nesse estado de alerta. Isso aqui vai te levar, ó, minhas mãos. Nesse estado de alerta. Isso aqui vai te levar pra um burnout. Eu não aceito, se você é amada, se você tá aqui, se você me acompanha, eu não aceito você chegar nesse ponto. E não à toa eu tô fazendo live, tô fazendo aula. Tem a Masterclass dia 2, que vai acontecer, uma aula gratuita, foda pra caralho. Entende? Não tem permissão. Tá bom? Vamos aprender a lidar melhor com essa vida? Você merece. É uma questão de sobrevivência. Não dá pra gente viver do jeito que a gente tá vivendo aqui. Não dá pra gente viver com esse estresse todo, nesse caos todo, tá? Então, beleza, coloquei nessa lista de tarefa, descarreguei minha mente. Coloquei no grupo de WhatsApp comigo mesma, descarreguei minha mente. O que eu vou ter agora? Vou ter uma liberação mental pra prestar atenção em quem tá na minha frente. No seu caso, pra você me ouvir. Anotou aí, eu tenho que fazer tal coisa. Volta pra live. Isso faz com que você se torne mais presente, porque quantas e quantas vezes você já esteve na frente de alguém que você ama, e aí chegou aquele monte de coisa que você tinha que fazer e você nem prestou atenção no que a pessoa estava falando, na pessoa que estava na sua frente. Você não prestou atenção no que ela estava falando, porque você estava preocupada com as milhares de coisas que você tinha para fazer. Entende como isso coloca em risco as nossas relações? E não só a relação afetiva, amorosa, mas a relação com a gente. A nossa relação com a gente. Por isso que eu levo isso daqui tão a sério.
Entende? Então, a partir disso, você vai seguir com a prioridade do seu dia e depois vai encaixar essa lista de tarefas que você tem aí, que você vai anotando tudo, você vai encaixar ela ao longo do seu dia, tá? E aí você vai fazer esse encaixe ao longo do seu dia. Eu tenho mais algumas etapas para te passar, mas eu não vou passar na live de hoje, eu vou passar numa live que eu vou fazer na semana que vem, que é sobre como lidar com a sua rotina, tá? Porque aí agora aqui a gente entra num estado de rotina mesmo. Como que eu posso ter uma rotina adequada? Aqui eu já te dei as primeiras chaves para você hoje já começar a implementar isso. É isso que eu quero aqui com Clareia, com essas lives do Clareia. Clarear. Agora, depois dessa live, depois desses 17 minutinhos, você já pode sair e já pode implementar isso na sua vida. É prático, é rápido, é simples. Você percebe como é simples? Né? Às vezes o que a gente precisa não é saber o que fazer, é só uma guiança. E aqui eu estruturei, né, por meio dessa live, que eu tô te dando uma guiança aqui do que você pode fazer, de como que você pode fazer. E isso é valiosíssimo, amado. Então, assim, eu espero que vocês tenham aproveitado essa live express, né? E queria abrir para perguntas agora nesse finalzinho. A gente tem mais alguns minutinhos. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão, algum desafio? Como que tá aí para vocês? Lembrando que toda semana a gente tem aula semanal lá pelo YouTube. E essas aulas são mais robustas, são mais tchan. Então, para você participar, é só você clicar no link da bio, né? E se inscrever, tá ali dentro do grupo de avisos. É lá que eu vou mandar recursos, novos conteúdos complementares, materiais, quando eu sentir que precisa ser enviado. Tá? E aí, assim, é super importante você estar lá para receber, inclusive, os avisos dessas lives aqui, que sinto de fazer nesse horário, que é o horário que eu mais tenho energia para falar dessas coisas, assim, mais práticas com vocês, né? Olha só, uma percepção importante que quem tá no Organiza vai entender. Como usar todas as horas do dia ao seu favor. Não adianta, por exemplo, fazer uma live dessas à tarde, que eu tô quase morrendo, assim, ó. Que eu tô no meu horário letárgico. Eu vou estar aqui, vai ser uma live mó chata. Então, o ideal é sempre a gente tentar extrair o melhor do dia, o melhor da nossa energia, fazer esse encaixe de qual é o melhor momento para fazer determinadas coisas, né? E entender, se mapear, né? Se eu tô assim de manhã, ótimo, eu vou fazer essas coisas pela manhã. Se eu tô assim à tarde, eu vou fazer essas coisas pela tarde. E isso eu ensino lá no Organiza. Marciele, gratidão. 20 minutos do meu almoço produtivo. Ai, que coisa boa! É isso aí, amada. É isso que eu quero, trazer isso pra vocês. Então, bom almoço. Eu vou começar o meu pra desanuviar. E vamos almoçar, né? Que bom ter vocês aqui. Gratidão, a gente segue até amanhã. E não esqueçam de entrar lá no grupo, tá? No grupo fechado. Amanhã tem mais, Marcele. Amanhã a gente se encontra novamente, tá bom? Um beijo, amadas. Fiquem bem. Tchau, tchau.